Assim nos saúda a palavra de Deus, que é o lema desta semana, Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso nós estamos aqui por causa do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, que morreu e deu a sua vida. E nós também queremos estar entre esses muitos do qual fala o evangelista Marcos. Que nessa noite o Senhor nos abençoe através da pregação da palavra e também da ceia do Senhor que vamos receber para fortalecer a nossa caminhada até o dia em que nós estivermos também
entre esses muitos pelos quais ele morreu. Com alegria, assim, queremos agora iniciar com o primeiro hino. São as ruas da cidade, com a ajuda aqui da juventude, a comunidade pode sentar. E assim também saudamos a você que nos acompanha de casa, seja bem-vindo, curta e compartilhe essa live também, para que outras pessoas possam também ouvir a palavra de Deus. Então cantemos com alegria, são as ruas da cidade. E a esse Deus que é um vento que nos move a viver com paixão, com certeza também temos deixado muito de viver com paixão. E agora então queremos confessar os nossos pecados. Quem pode, eu convido a colocar-se em pé. Oremos. Senhor, confessamos que muitas vezes e de muitas maneiras a nossa vida não revela que somos teus seguidores. Vivemos quase sempre nossos próprios caminhos e não seguimos fielmente a tua vontade. Somos tardios para orar, para ler a Bíblia e para participar da comunhão. Somos falhos no exemplo e no testemunho de amor com as pessoas que nos cercam. Por tudo isso que hoje pesa em nosso coração, nós pedimos cantando: perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Assim está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Muito obrigado, Senhor, pela certeza de que Tu nos perdoa e é fiel para conosco quando nós assim confessamos. Convido para uma palavra de oração. Oremos. Senhor, abre agora nossos ouvidos para a Tua palavra, que ela nos console e nos motive a vivermos os Teus testemunhos neste mundo, que ela nos leve a perceber tudo aquilo que precisamos mudar em nossa vida, e que, acima de tudo, a pregação da Tua palavra nos anime
a viver e crer no teu Evangelho. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. A comunidade pode tomar assento e queremos cantar o próximo hino. Ontem ele foi, hoje ele é. Bem conhecido, um hino que nos fala de Jesus Cristo. Na graça do Senhor Jesus, convido a ouvirmos a leitura bíblica da carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 11. Bíblia da Igreja, página 212. Filipenses 3, 4 a 11. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei do fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui temos um texto que, no seu contexto, o apóstolo Paulo está especialmente se dirigindo
aos falsos pregadores, aqueles que mais adiante ele vai chamar aqueles que negam a cruz de Cristo. É uma palavra dirigida aos pregadores, mas que atinge a todos nós. Porque todos nós chegamos à fé pela pregação. Nossa fé é moldada pela pregação. E aquilo que ouvimos pode nos levar ao céu ou a nos afastar completamente de Deus. E Paulo começa o texto mostrando o seu exemplo. Através do seu exemplo, como é possível a nossa fé ser equivocada. Olhemos para o texto. Ele diz: se alguém quer se gloriar na carne, ou se alguém quiser se gloriar mediante o cumprimento da lei, ele diz: eu tenho motivo mais do que qualquer um. Aquilo que eu sempre segui na fé como judeu, ninguém pode me bater. Ele diz aqui: circuncidado ao 8º dia, ou seja, conforme a lei manda, da linhagem de Israel, ou seja, eu sou uma pessoa que vem da tradição daquele que falou com Deus e recebeu o nome de Israel, Jacó. Ele diz mais: sou da tribo de Benjamim. Benjamim era o filho predileto de Jacó, uma das 12 tribos de Israel, uma delas é Benjamim. E Benjamim era o filho da mulher amada. E foi o único dos filhos a nascer na terra prometida. Fariseu, grupo religioso mais rigoroso no cumprimento da lei. Ou seja, ele começa aqui do versículo 4 até o versículo 6, apresentando tudo aquilo que ele fez, conforme a fé dos hebreus, a fé dos israelitas, e diz: olha, tudo isso considerei perda. Ainda hoje tem pessoas que tentam viver pela lei, ou pegando parte da lei e argumentando a sua vida e a sua fé conforme esta lei. Alguém certo dia resolveu experimentar viver a fé que é testemunhada aqui no Antigo Testamento. A pessoa, depois de um ano, desistiu e ela disse: isso aí, pela lei, ninguém consegue. E é isto que Paulo está dizendo à comunidade dos filipenses, onde estão surgindo falsas pregações, que estão desviando a comunidade de Jesus Cristo. Especialmente, Paulo mostra para a comunidade que ninguém perante Deus consegue se salvar por justiça própria, pela justiça que procede da lei. Salvação só mediante a justiça da fé em Jesus Cristo, que procede do próprio Deus. Vamos entender hoje um pouquinho melhor isto, porque, incrível que pareça, vocês vão perceber como nosso país está atolado por falsos pregadores. Justiça da lei, justiça própria que procede da lei, e justiça da fé que procede de Deus. Quando a gente entende a diferença destas duas coisas, a gente vai entender melhor o que é um falso pregador, o que é uma falsa doutrina
da qual aqui o apóstolo Paulo fala e quer combater. Vejamos. Justiça própria, ele diz no versículo 9. Justiça que procede da lei. É muito conhecida de nós, muito mais do que nós imaginamos. Vejam, Deus dá a cada um o que merece. Quem sabe até você mesmo já disse isto. Deus dá a cada um o que merece. Deus justifica os bons e condena os maus. Aí a gente pergunta, mas quem são os maus? Os maus são os outros. Não é verdade? Eu sou o bom e aqueles que estão do meu lado são os bons. Os maus sempre são os outros. Aí é fácil a gente dizer que Deus justifica os bons e condena os maus. Porque eu sempre vou estar no lado dos bons, nunca vou estar no lado dos maus. Isso é muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente às vezes para pensar. Então, quem são os bons? Eu e os meus. Maus são os outros. A justiça própria que procede da lei, ela julga, ela condena e ela exclui os pecadores. Ou seja, ela faz uma divisão entre as pessoas boas e as pessoas más. E nesse tipo de justiça, o ser humano sempre procura demonstrar que ele é bom. Pode observar, a maior parte do discurso das pessoas é meia hora falando tanto que ela é boa e 3 dias falando o quanto que os outros são maus. Não é assim? Procura demonstrar sempre que é bom e os outros são maus. Isto é a justiça própria. Isto é a justiça que procede da lei. E é isto que o apóstolo Paulo diz: isto eu considerei perda. Isto eu abandonei tudo. Isto não serve para quem está na fé em Jesus Cristo. Quem está na fé em Jesus Cristo não pode separar as pessoas entre os bons e os maus. Esse pensamento de que uns são bons e são maus, ele vem da filosofia do tempo de Aristóteles e Platão. Muito antigo, mas não é o que Deus quer nos ensinar. Justiça da fé. A justiça da fé não é uma justiça que procede do cumprimento da lei, mas a justiça da fé procede de Deus, diz aqui o apóstolo Paulo, também na carta aos Filipenses, versículo 9. Deus dá a cada um o que merece, justiça da lei, justiça própria. Justiça da fé, justiça que procede de Deus, Deus dá a cada um mesmo sem merecer. Entendem a diferença? Uma é, Deus dá a cada um o que merece. Isto não é a fé cristã. Isto é a fé do mundo, é a fé própria. A fé que procede do cristianismo, da Bíblia, é a fé que diz:
Deus dá a cada um, mesmo sem a pessoa merecer, mesmo sem mérito, a pessoa recebe. Deus é justo e por isso Ele justifica quem é mau. Ele não exclui os maus, Ele não separa maus de bons. Enquanto estamos nesta vida, Ele justifica quem é mau nesta vida. E por que Ele faz isso? Porque através da fé em Jesus Cristo, Deus quer fazer que as pessoas más venham a ser boas pessoas. Jesus Cristo, Deus enviou porque Ele acredita que pela fé, pessoas más podem vir a ser boas pessoas. Quem são os maus, segundo a justiça da fé? Maus perante Deus, a Bíblia vai dizer que são todos os seres humanos, todas as pessoas. Perante Deus não tem uma parte que é boa e uma parte que não é. Hoje, no mundo, encontram-se todas as pessoas que são más, que necessitam ser salvas. Por isso vem o Salvador, Jesus Cristo. Maus não é só uma parte da sociedade, é toda a sociedade. Na justiça da fé, o ser humano pecador e mau encontra uma saída para a sua situação, encontra um caminho para a sua vida, encontra o caminho do céu. Enquanto que o caminho da lei leva o ser humano ao desespero, porque ele vai perceber que isto é impossível de cumprir, o caminho da fé em Jesus Cristo é uma saída para o ser humano que percebe que ele é pecador, ele é falho, e ele não é totalmente bom, e nem totalmente mau. Lutero usou um termo para dizer: o ser humano é simultaneamente justo e pecador. Pecador pela sua condição da natureza que é, e justo quando ele encontra o caminho da fé, recebendo a justiça de Deus. Isto muda o modo de conceber e organizar a vida. Na justiça da fé, Deus é o juiz de todos. Todos comparecerão perante o seu tribunal. E perante o seu juízo vindouro, ninguém vai subsistir se não tiver Jesus Cristo. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor da vida. Ele é que vai dizer. A justiça da fé nos inclui em Jesus Cristo, nos une em Jesus Cristo, como a única saída para nos livrar do juízo vindouro de Deus. Deus, que nos justifica pela fé em Cristo, cria uma nova realidade a partir de Jesus Cristo, onde o pecador não mais é excluído, mas ele é incluído. É por isso que a gente lê na Bíblia que, na época de Jesus, os leprosos eram separados, aqueles que eram considerados impuros eram separados, os doentes eram separados, os loucos eram separados, ou seja, alguns eram considerados bons e os outros maus. Havia separação, exclusão. A partir de Jesus Cristo, todos são iguais perante Deus. Quem crê que Deus é justo em Cristo, este também crê que Deus justifica
o pecador, o outro, e também vem em Jesus Cristo para justificar a mim, apesar dos meus pecados. A justiça de Deus é simultaneamente a nossa justiça. Perante Deus não vale mais a justiça pela quantidade de leis que a gente cumpriu, mas perante Deus vale a sua própria justiça demonstrada em Jesus Cristo. A justiça de Deus passa a ser minha quando eu tenho Jesus Cristo. Deus olha para mim através de Jesus Cristo e Ele diz: aí vai um santo. E Deus olha para Jesus Cristo e diz: aí está um pecador, porque Ele carrega os nossos pecados com Ele. É uma união com Jesus Cristo. O que acontece mediante a fé em Cristo. É isto que Paulo aqui está demonstrando para a sua comunidade, para que eles percebam o que é uma falsa pregação do que é uma pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, a bondade de Deus engole a maldade humana. A bondade de Deus engole a maldade humana para dar chance à nova vida. Por causa de Cristo, o nosso pecado é encoberto. A substância do pecado existe ainda em nós. Continua agindo em nós. Mas, por causa de Cristo, ele perde a força. Isso é que nem aqueles brinquedinhos que pegam o ursinho. Vocês já viram os ganchinhos? Ele vai certinho, mas na hora de fechar, não tem força. Assim é o pecado para aqueles que estão em Cristo. É sempre o mal querendo pegar a pessoa sem força, porque tem Cristo. Pois através de Cristo, Deus dá a nós o seu perdão. E o seu perdão é maior do que a nossa impureza. O seu perdão é maior do que a nossa maldade. A nossa maldade não pode contra Deus. Enquanto na justiça própria o ser humano procura mostrar ser bom, na justiça da fé o ser humano procura conhecer o quanto que ele é pecador. Porque quanto mais ele conhece o seu pecado, mais ele sabe o quanto que ele precisa de Jesus Cristo, o quanto que ele precisa do caminho que Deus fez em favor do ser humano. A justiça da fé faz com que o ser humano exista em Deus. Em Deus. Em Cristo, como diz Paulo também, nós somos nova criatura. Passamos a existir em Deus, a existir como novas criaturas por causa de Cristo. Assim passamos a ser em Cristo o que Ele mesmo é. De modo que nele nós existimos. Tudo que é dele é nosso. E tudo que é nosso, inclusive o pecado, passa a ser dele, por causa de Cristo. A fé faz de nós, Jesus, Deus, seu Espírito, sua palavra, uma unidade. Embora diante dos outros, nós continuamos parecendo e sendo pecadores, diante de Deus, por causa de Cristo, passamos a ser santos, justos e bons. Isto é ser justificado pela fé em Jesus Cristo. Esta unidade que Jesus Cristo quer criar conosco por meio da justificação que Ele veio trazer a nós, por meio desta justiça da fé, que Paulo aqui descreveu assim, no versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte,
para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele diz aqui, a nossa união com Cristo é no seu sofrimento, é na sua morte, para sermos unidos com Ele, também na ressurreição. Ele se uniu conosco em nossa morte, em nosso sofrimento, e por isso Ele foi ressuscitado. Deus acolheu o que Ele fez em nosso favor, e agora nós somos chamados a nos unir, a nos conformar com Ele também, em meio aos seus sofrimentos, à sua morte, para um dia sermos unidos com Ele na sua ressurreição. Na fé, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Na fé, reside em mim a vida nova, a criatura nova, que reconhece os seus pecados, que confessa os seus pecados e que tem o perdão dos pecados por causa de Jesus Cristo, que não precisa mais fugir da sua maldade, mas sim combater, porque sabe que tem vitória sobre ela. Por isso a fé precisa ser ensinada corretamente, a fim de que por causa dela sejamos fundidos tão intimamente com Jesus Cristo. Fé que separa pessoas boas por um lado e más de outro, jamais vai unir a humanidade com Jesus Cristo. Observem as pregações do mundo de hoje, para ver se exatamente não é isto que está ocorrendo. À medida que nos unimos com Cristo, e Ele se une conosco, tornando-nos uma só pessoa. E é por isso que hoje na ceia Ele vem e diz, aqui está o meu corpo e o meu sangue para o perdão dos teus pecados. Ele vem a nós e quer ser um só conosco, dando-nos o seu perdão, engolindo o mal que existe em nós, fazendo-nos uma só pessoa com Ele, e assim nos preparando para a ressurreição dos mortos. Que Deus nos ilumine nesta fé e nos dê coragem para discernir a lei própria que procede dos homens e a lei de Deus que procede da justiça da fé em Jesus Cristo. E nesta fé sejamos nós amorosos, misericordiosos e perdoadores dos maus, para que eles tenham vida nova, assim como nós fomos alcançados pelo perdão e a misericórdia de Deus. Amém. Amém. Então vamos reagir, assim também aos poucos já nos preparando para a ceia do Senhor, com o próximo hino, Fazer Tua Vontade. Talvez não seja tão conhecida, a juventude conhece bem, né? Então nós vamos aprender também um hino novo. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos
É isso aí, que Deus transforme o seu querer também em nossa vontade, né? Temos alguns avisos à comunidade. O próximo culto, domingo, dia 10, às 9 horas, novamente o culto de ceia do Senhor. Todos então estão novamente convidados. O plantão para hoje, no caso que foi hoje e amanhã, o pastor Luciano, da Paróquia da Seca. Lembrando ainda que a paróquia tem um número de WhatsApp, é o mesmo número que tinha, né, do telefone fixo, que é o 30 35 50 89. Então, também agora funciona recados nos horários comerciais, a secretária está retornando. Quinta-feira, dia 7, terceira idade, às 14h30. Todo mundo aí que já passou dos 60 anos é convidado, então, a participar da terceira idade, momentos bem bonitos e também de aprendizado com o grupo da terceira idade. Sábado, às 15 horas, temos o culto infantil, né? A Aninha já sentou perto da Pro, né? Então, sábado, temos culto infantil às 15 horas. Tragam as suas crianças. Temos um trabalho bem bonito que as orientadoras aí estão fazendo, né? Então, não deixem de trazer suas crianças, que é só uma vez por mês. Pode trazer amiguinho, né? Amiguinha e também seus netinhos para o culto infantil. E sábado também, às 17 horas, temos o grupo da juventude. A oferta do último culto foi destinada a atividades sinodais para a Associação Sinodal dos Grupos de Oase e somou R$ 167. A oferta de hoje, então, é programa de acompanhamento a ministros e ministras. Então, que Deus possa abençoar dádivas e também pessoas que doam com alegria. Ao final do culto, depois da ceia do Senhor, como reação também ao que recebemos, nós vamos, então, ter o momento da oferta. E agora, aniversariantes. Tivemos bastante movimento aí de aniversário nessa semana, pelo menos que passou no Facebook e coisa, né? Então, temos aniversariantes presentes. Pelo menos eu estou vendo alguém aqui. Podem ficar de pé, então, quem aniversariou na semana ou no dia de hoje. Seu Gerard Kertiska, parabéns, Deus te abençoe. Seu Gerard, que você tenha muita saúde e continue também com esse bonito testemunho na comunidade. 95 Parabéns. anos. 95 anos. Isso é uma dádiva, né? Uma bênção de Deus. Que bom, com a saúde e com essa disposição. Também receba o cartão, né, com o mimosinho da comunidade. Mais alguém que aniversariou aí? A Ilze, essas... Isso, mas foi essa semana, daí a gente lembra hoje. Tem que levantar também a Ilze, não adianta, né? A Ilze também foi nesta semana, e também a Mônica. A Mônica já está de pé, ela estava disfarçando, né? Então também a Mônica, Ilze, Mônica da UASE, né? Que vocês continuem também firmes aí no testemunho. Alguém poderia entregar então para a Mônica também? Alguém a Márcia, que está ali perto, poderia entregar então e dar um abraço também, o cartão para a Mônica. Também temos no dia de hoje, na live, alguém lembrou o aniversário da Rafaela, né? A Rafaela, que está um pouquinho de molho também, novamente com Covid, né? Está se recuperando. A mãe dela então colocou que no dia de hoje é o aniversário dela. Então, Rafaela, se você está nos assistindo, que Deus te dê saúde e continue também com disposição para o serviço. Tivemos aí mais, né, durante a semana, o Roberto Alfart, Cláudio Baron, a Rose Schmidt, né, alguns estão aí nos acompanhando também. Então, parabéns a vocês, que Deus continue também abençoando. Eu pensei que ia ter talvez um presente que pudesse escolher um hino, né, então vocês estão, né, se safaram dessa, mas na próxima a gente vai escolher um hino de surpresa, né. Mais algum aviso? O governo do estado decretou o fim da pandemia. Pois é. Né? Então, hoje ainda nós estamos ministrando a ceia com os copinhos. No próximo culto de ceia, nós voltaremos a ministrar o culto com o cálice, assim como nós fazíamos anteriormente, antes da pandemia. Ou seja, Jesus diz, bebei dele todos bebem do mesmo cálice. Então, em obediência a esta palavra de Jesus Cristo, deste modo que ele escolheu de se unir conosco, nós vamos então voltar a fazer a ceia com o cálice. Então, também o uso de máscara está agora dispensado, ficando opcional quando a pessoa achar que por alguma questão de saúde, proteção de si ou de outro, deveria usar. Então, muito
a seu critério. Então, só para sabermos também, durante o culto, temos esta liberdade. Já vocês viram que a igreja voltou aos bancos, né? E como é bom a gente poder vir sem máscara, né? Na verdade, o fim da pandemia, a gente às vezes até esquece de agradecer. Tanto que nós pedimos e queríamos né, e sofremos com a pandemia, muitas pessoas perderam pessoas da sua família, e ela finalmente chegou ao fim, né, como pandemia. Então, que bom, isso é motivo de muita gratidão, de vir ao culto, né, e de realmente celebrar e agradecer a Deus que nós podemos assim, então, respirar. Queremos agora, então, ter um momento de oração, vamos colocar isso também em oração, e eu pergunto, já foi me passado aqui motivos, mas teria mais algum motivo que vocês gostariam de colocar? Vamos nos colocar em pé. Algum motivo? Então, fechemos os olhos para essa palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer de coração, porque finalmente a pandemia chegou ao fim, ainda morrem pessoas, ainda pessoas são atingidas, como temos também em nossa comunidade, a Rafaela, que tu queiras estar com ela, mas sabemos que hoje já não nos atinge mais de maneira tão devastadora e sofrida. Te pedimos, Senhor, que tu continue guiando pessoas que descobrem vacinas, remédios para conter todas essas tragédias de pandemia como a que nós sofremos. E que tu possas consolar aquelas pessoas que foram vítimas dessa pandemia, que perderam entes queridos e que até hoje sofrem com as consequências dessa maldita enfermidade que passou pelo nosso mundo. Nos ajude, Senhor, a preservar cada vez mais a criação, para que em vez de aumentar essas doenças, que elas possam acabar e ser diminuídas. Queremos colocar nas tuas mãos a Bernadette Obrich, a Carmen Kertiska, o Enzo, a Natália, o Sidney Franco, para que tu restaure plenamente a saúde dessas pessoas, Senhor. Elas que estão internadas, que estão passando por tratamento bastante severo, outras que estão se recuperando em casa, que estão aguardando por cirurgia. Que a tua mão bondosa e protetora esteja com elas e que elas possam assim experimentar o teu poder e o teu amor. Queremos também te agradecer pela vida da Andressa, pelo seu trabalho como professora, pela sabedoria que tu tem dado a ela, Senhor, pelo aprendizado e pelo bom convívio também com colegas, amigos, pais e alunos. Te agradecemos por todos os aniversariantes que aqui mencionamos neste culto, que aniversariaram nesta semana, especialmente da nossa comunidade. O seu Guerar, que está presente conosco, a Ilse, a Mônica e todos aqueles também que nos assistem de casa. Queira estar com essas pessoas, Senhor, concedendo a graça, a mais importante de todos, que é continuar firme e forte no teu testemunho e serviço. Cuida da nossa comunidade para que ela sempre seja uma luz em cima do monte, que ela possa testemunhar o teu amor aqui no bairro onde ela se encontra. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Podemos sentar. E assim nos preparamos então para a ceia do Senhor. Lá no finalzinho do culto, nós vamos ter uma pequena palavrinha sobre o retiro das mulheres que aconteceu na semana passada. Algumas estão aí presentes, né? Então nós vamos lá no finalzinho, vocês seguram até lá que nós vamos então falar um pouquinho desse retiro. E se der certo até mostrar um pequeno vídeo aqui, né? Então agora nos preparando para a ceia do Senhor, entoemos o hino Em Gratidão Nós Chegamos a Ti. É o 141 do Inário, também com a mesma letra, estrofe 1, 2, 3 e 4. Pois é. Chegamos a ti, na tua mesa derramando louvor. Tu nos convidas por Cristo Jesus, a lugar em paz e amor.
Você também que nos acompanhou de casa, o nosso muito obrigado, nossa gratidão a Deus. No próximo domingo também transmitiremos novamente o culto. Então, se você não pode vir à igreja, você é convidado. A ceia do Senhor é presencial, então as pessoas que desejam ter essa comunhão com Jesus precisam vir aqui presencialmente para receber. Não sei se hoje não deu alguns cortes na live, depois vocês também podem ver, mas isso falamos no presbitério, né? O legal do ao vivo é isso mesmo. Ao vivo é real, né? Todos os defeitos que acontecem aqui vão passar aí também. Não é nada disfarçado, é como é, né? E isso também faz parte, então, do testemunho de Jesus. Então, que você possa ir em paz, servir ao Senhor com alegria, hoje e sempre. Amém. Então, queremos assim nos preparar para a ceia do Senhor.